Palmeirense, tudo bem com você? Estamos prestes a enfrentar o Chelsea nas quartas de final aí da Copa do Mundo. E quem ganhar, óbvio, vai para a semifinal. E tem um cara aí que é o Mauro César Pereira, que eu até botei um outro apelido nele, que é um apelido até impronunciável, né? Mas é o Chato M Besteira, porque o que fala de besteira não tá de gibi, né? Essa é a minha opinião, tem direito de ter opinião. Desde aqui pode falar que eu falo besteira também, eu posso falar que ele fala. E assim por diante. Agora ele... Tem gente até reclamando no grupo aqui do nosso canal que ele sumiu depois que o Flamengo foi eliminado. Eu falei, não sumiu não. Até botei um vídeo dele falando aí, falando que o Flamengo jogou demais. O Flamengo amassou o Bayern de Munique, acabou tomando 4 gols em 4 erros que o Flamengo teve. Fora isso, o Flamengo dominou, amassou e tal. Eu até mandei um áudio no grupo aqui hoje que eu não aguentei não. O pessoal em 2020, depois daquele jogo do Palmeiras com o Chelsea, que foi de igual para igual, porque foram 3 chutes no gol para cada lado, apesar do Chelsea ter mais posse de bola, mas chance clara mesmo, foi 3 para cada lado, ponto final. O que acontece? Criaram ali, agora banalizou ali o de igual para igual, tudo é de igual para igual. Agora não tem mais, era o troféu de igual para igual. Né? Agora o que é a moda agora? Troféu, tomei sacode, mas joguei bonito. É o novo troféu que tem aí. Então, Flamengo toma uma goleada e jogou bonito. Agora, eu vi um comentário aí que eu não acreditei, não. Parece que é sério o negócio. Depois eu vou até olhar, porque eu tô achando que é meme, mas parece que no site da ESPN teve um comentarista, não sei quem foi lá, que disse que o Flamengo deu aula com essa derrota de 4-2 pro Bayern de Munique, deu aula de como se enfrentar para a seleção brasileira, de como se enfrentar alemães. Você acredita nessa? Olha o que o Mauro César falou depois aí da vitória do Palmeiras contra o Botafogo e especialmente do Fluminense contra a Inter de Milão. Ele não consegue reconhecer quando o outro time faz um grande feito. Consegue um grande feito, ele não reconhece. Ele quer reconhecer uma derrota do time dele de goleada, mas ele desmerece as vitórias de terceiros. Olha só o que ele e outros falaram. Colocar o que outros falaram também. Vê esses cortes aí. Bora lá. Jogou contra quem? Jogou contra o Botafogo. Botafogo é adversário brasileiro. Jogou com o Porto, não venceu. Jogou com o Al-Ahly, venceu. O único time que o Palmeiras venceu em mundiais, no tempo normal, foi o Al-Ahly. Ele jogou muito melhor que o Botafogo, precisou de 100 minutos para fazer o gol, com 18 finalizações. Uma boa atuação, mas com um pecado que o Flamengo comete sempre, a gente critica aqui, de não traduzir em gols seu volume de jogo e arremates, inclusive. Vamos fazer uma comparação de um time que jogou contra o Al-Ahly, o Porto, o time do Messi, o Inter Miami, e o Botafogo, que é um adversário importante, mas é um time brasileiro, com quem jogou contra o Chelsea e jogou contra o Bayern de Munique. Quem compara isso, desculpa, é pouco inteligente. Eu não discuto com gente muito pouco inteligente, prefiro falar num nível mais elevado. Essa discussão babaca de rede social, de torcedor bobo. É uma discussão boba, tola demais. Eu não vou entrar nessa. Já falei até demais sobre um assunto tão tacanho. Que foda o que fez o Fluminense ontem no Super Mundial de Clubes. Vai ter rival querendo desmerecer, como eu já vi, falando, mas a Inter é mais fraca do que o Bayern. Mas a Inter não é forte como o Bayern, como o Real Madrid, como o Manchester City. A Inter, meu amigo, é finalista somente da Champions League. Não me interessa se trocou o treinador, se não trocou o treinador. A Internazionale, atual finalista da Champions League, levou porradinha do Fluminense, levou porradinha de um clube brasileiro. E aí, tem que ser falado e tem que ser muito elogiado o Renato Gaúcho. Porque o Renato Gaúcho levou muita porrada quando mereceu levar muita porrada, mas, meu Deus do céu, olha o que o Renato Gaúcho fez nesse Fluminense, gente. Ele jogou bem contra a Internazionale. A Internazionale teve chances? Teve. O Fábio é um fenômeno. O Fábio é foda aos 44 anos. Mas o Fluminense também teve. Fluminense perdeu um gol feito com o Samuel Xavier. Fluminense perdeu chances claras na partida também. Ou seja, o Fluminense venceu e convenceu contra a Internazionale. Então, tira o chapéu pro Fluminense. Que feito gigantesco. E digo mais, hein? Para mim,
disparadamente, por enquanto, o maior feito de um time brasileiro nesse Super Mundial de Clubes. Porque o Palmeiras, gigante, passar para as quartas de final, claro, tem que ser reverenciado como foi, mas eliminou o Botafogo. Um adversário normal já para o Palmeiras. Um adversário conhecido, um adversário bem menor do que a Internacional de Milão, que é um gigante europeu. O Fluminense não, meu amigo. O Fluminense ele passou para as quartas de final, eliminando o finalista da Champions League e o Renato Gaúcho. Claro, eu fico imaginando como o Renato Gaúcho vai voltar para a Praia do Rio, meu amigo. Ele vai chegar gigante, ele vai chegar com o peito estufado, e ele merece chegar com o peito estufado depois do que ele está fazendo nesse Super Mundial. Ele jogou melhor que o Borussia e não venceu por pouco. Passou para a fase do mata-mata e na fase do mata-mata elimina somente a finalista da Champions, a Internacional de Milão. Então, cara, muito merecida aí essa volta por cima do Renato Gaúcho, que depois da sua passagem no Flamengo, realmente teve ali uma decadência na carreira e hoje mostra para o mundo e tira a onda para o mundo na sua coletiva, com um baita feito, com uma vitória convincente do Fluminense. O Renato teve Luiz Soares, né? Melhor jogador do Brasil naquela temporada, né? Não era um time tão fraco, não. Luiz Soares carregou nas costas. O Renato sempre é isso. Começo do trabalho dele tem um impacto, depois quando exige um repertório maior e tudo, aí ele não consegue sustentar. O que ele fez ontem foi um bom trabalho, mas nada de especial. Montar um time que soube pressionar o adversário em alguns momentos, se defendeu bem, tomou sufoco, o goleiro brilhou. Esse roteiro é conhecido. É um roteiro conhecido. O que tem de inovador nisso? Funciona, às vezes funciona. E a gente tem que colocar no contexto, sem tirar o mérito da vitória do Fluminense, tá? Foi uma vitória importante, marcante. A gente não se pode colocar todos os europeus no mesmo balaio. O balaio do Bayern, do PSG, é um. Hoje é 1º de julho de 2025. O balaio da Inter não é esse. Não era nem quando superou os dois rivais, Bayern e Barcelona, na Champions League. Aquelas duas classificações foram superação de um elenco que é claramente inferior ao dessas equipes, que são melhores, o Bayern que aqui está e o Barcelona que veio para o Mundial. Por isso foi tão elogiada a Inter, pela superação. Só que a Inter, que sonhava com a tríplice coroa, a gente tem que falar isso, porque o torcedor, muitas vezes, não acompanha, e nem tem obrigação, o futebol internacional com a devida atenção. Então ele vê vice-campeão europeu, imagina que é o segundo melhor time da Europa. Não é. E nunca foi na temporada passada, embora tenha superado adversários melhores do que ele, porque a Copa é mata-mata, é futebol. Tá? A Inter sonhava com a tríplice coroa, liderava o campeonato italiano com folga, perdeu para o Napoli o título. A Inter foi eliminada pelo Milan, seu rival, na Copa Itália, outro título perdido, e foi humilhada pelo PSG na final da Champions League. A Inter perdeu seu técnico, que aliás comanda agora o Al Hilal e se classificou. A Inter liberou 4 jogadores, 2 titulares durante a competição, um deles, o Çalhanoğlu, apareceu na praia de férias, isso gerou uma crise ainda maior, porque o time perdia, ele estava na praia. Lautaro criticou, o presidente do clube criticou e tudo mais. A Inter vive uma crise e tenta ainda cicatrizar feridas de uma humilhação que foi a maior goleada sofrida por um time numa final de Liga dos Campeões. Foi essa Inter que o Fluminense pegou. Ela é diferente da Inter que eliminou o Bayern, ela é diferente da Inter que eliminou o Barcelona, se superando de forma heróica, espetacular. O time saiu de uma vibe maravilhosa para uma crise das maiores, por conta de tudo que aconteceu de ruim naquela final, naquela goleada, naquela humilhação, saída do técnico e agora problemas entre os jogadores, um que está jogando, o outro que foi lá para a praia, esse tipo de coisa. Então, o Fluminense aproveitou essa oportunidade e bateu a Inter, que é um time reativo, que tem dificuldade para propor o jogo. Nós comentamos o jogo, transmitimos, eu comentei o jogo da Inter contra o Barcelona, os dois. Posse de bola, 28%. 28%. Então o Fluminense enfrentou o time, o Renato disse, ele foi bem, porque ele entende, deve ter entendido, deve ter estudado ao mínimo, né? Que a Inter gosta de jogar em transição, gosta de jogar menos tempo com a bola contra esse tipo de adversário, está com o técnico interino, e o Fluminense deixou a bola com a Inter, subiu a marcação, teve méritos, fez um gol rápido, né? O goleiro brilhou, e fez um ótimo jogo e venceu a Inter. Se a Inter estivesse num outro estágio, a vitória seria muito difícil. Sem dúvida alguma é uma das principais vitórias eu como treinador. Por quê? Porque foi contra um grande da Europa, entendeu? Então isso valoriza bastante e mesmo assim com pouco tempo para treinar um novo esquema. Mas o importante foi a entrega do grupo
do time, do banco mesmo, os que não entraram, dos líderes que estavam dentro do campo, dos líderes que estavam no banco, incentivando, gritando também. Então é uma vitória de todo mundo, mas não deixa, sem dúvida alguma, de ser uma vitória pessoal minha também, porque eu sou pago para pensar, e no momento que eu armo um esquema de jogo, eu sei o que eu estou fazendo. Então muita gente acha que o Renato é isso, o Renato é aquilo, que o Renato não estuda futebol, o Renato não entende muito de parte tática. A coisa que eu mais entendo é de parte tática. Mas eu não preciso chegar aqui e falar de parte tática com vocês. Eu não tenho que dar explicações, com todo o respeito a vocês, da parte tática. Eu tenho que falar de parte tática com o meu grupo. Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes não é pouca coisa. 2-0 diante da Inter de Milão. Jogou bem, melhor do que a Inter o jogo todo, e quando apertado o Fluminense soube se defender. Vitória histórica. Entre os clubes brasileiros, chegou antes da bola rolar como o último da fila e mudou essa história. Até agora só ficaram Fluminense e Palmeiras no Mundial. Flamengo e Botafogo já voltaram. O Fluminense mandou para casa o vice-campeão da Liga dos Campeões. Resultado saboroso para a torcida do Fluminense. Dos 4 clubes brasileiros que começaram a Copa do Mundo de Clubes, o elenco menos valioso, segundo o site Transfer Market, é o elenco do Fluminense. O elenco do Palmeiras, 260 milhões de euros. O elenco do Flamengo, 240 milhões de euros. O elenco do Botafogo, 190 milhões de euros. E o grupo de jogadores do Fluminense está avaliado em 87 milhões de euros. Para temperar ainda mais a façanha do Fluminense, a Inter de Milão tem um elenco avaliado em 750 milhões de euros. Não só o resultado esportivo foi relevante. Numa disputa entre avaliação de elencos, atenção, o Fluminense do professor Renato Gaúcho, até agora, já fez mais com muito menos. Até a próxima. Bom, para mim não foi surpresa. Eu acho que o mais importante de tudo, aquilo que eu sempre falo para vocês, é aquilo que eu converso com o meu grupo. O que vem lá de fora não deixa entrar no vestiário. Ninguém vai mudar minha cabeça. Eu tenho as minhas ideias, procuro trocar as ideias sempre com o meu grupo. Foi dessa forma que eu pensei nesse esquema diante da Inter. No último jogo nós conseguimos a classificação, como eu havia falado para vocês ontem, todo mundo, pelo menos a maioria, saiu com seus familiares lá em Miami. Minha filha passou lá no hotel para que eu pudesse sair com ela para jantar. Eu falei que não, ela até me xingou porque ela queria sair para jantar. Eu falei, não, cara, eu vou ver o jogo do nosso futuro adversário, que provavelmente vai ser a Inter. E eu estudei bem, e pensei bastante durante a noite em que esquema eu iria utilizar. E na minha cabeça o melhor esquema seria com os 3 zagueiros, porque nós poderíamos espelhar a equipe deles, que é uma equipe muito forte, muito rápida, jogadores altos, fortes, que pode ser de uma partida a qualquer momento. Conversei com o grupo, eles compraram a ideia. Tivemos 2, 3 dias apenas para treinar, mas eles foram obedientes, foram inteligentes, assimilaram bem da maneira que nós tínhamos que jogar. E o Arias falou uma coisa certa, eu acho que foi o jogo da humildade. Soubemos respeitar o adversário, com a bola jogamos, tivemos algumas oportunidades também e fomos letais. Eu acho que no momento que o grupo compra um barulho no esquema, ele é fundamental. Essas ideias eu troquei com eles. Então, na minha melhor, eu falei para eles, o Arias é testemunha aqui, durante os 3 dias. Nós vamos nesse esquema, se vocês entregarem, se vocês resolverem jogar, e se ajudarem do jeito que fizeram contra o Borussia, nós vamos classificar. Nós temos respeito pelo nosso adversário, sabemos do poderio, sabemos da força deles. Agora, eu confio em vocês. Se vocês jogarem do jeito que vocês jogaram contra o Borussia, tendo atenção durante os 90 minutos, a gente vai passar. Falei para eles ontem na pré-eleição, hoje antes de entrar em campo, falei, acreditem que vai dar. Então, no momento que eu mudo um esquema com pouco tempo e o esquema deu certo, eu acho que está de parabéns os jogadores que assimilaram direito. Uma grande vitória do Fluminense, vitória gigantesca do Fluminense, vai para as quartas de final, derrota a Inter de Milão, aí pode falar o que for, você pode dizer, a Inter não faz um grande mundial, a Inter jogou mal, a Inter tomou uma goleada do Paris Saint-Germain, a Inter perdeu seu treinador, a Inter é atual vice-campeã da Europa, foi vice-campeã também há 2 temporadas, quando fez uma final com o Manchester City, uma final dura ali com o City, contra o Paris Saint-Germain, tomou uma goleada.
Mas o Fluminense consegue uma vitória, assim, fantástica, fantástica. O Fluminense que na primeira fase faz um jogo muito bom com o Borussia Dortmund, mas não consegue vencer, perde oportunidades. E depois, nos outros 2 jogos, o Fluminense não foi tão bem. Contra o Sam, chegou a tomar uma virada, depois virou de novo. E contra o Mamelodi jogou para empatar, conseguiu, mas deu a bola ali para o time africano, se defendeu e correu riscos ali. O Fluminense, até acho que fica um cenário claro, né? Quando ele precisa propor, ele tem mais dificuldade, e quando ele contra-ataca, ele se dá melhor. Apesar que contra o Mamelodi ele não propôs jogo, não. Ele deixou o time africano com a bola. Mas o Fluminense consegue um gol logo no início com o Germancano e só foi sofrer ali na parte final do segundo tempo, porque o Fluminense defendeu bem, funcionou muito bem a ideia do Renato de colocar um terceiro zagueiro. A Inter ataca muito pelos lados, que a Inter joga também com 3 zagueiros, solta os alas, então o Renato iguala o sistema da Inter, deixa a sua defesa com 5 jogadores ali para evitar também as jogadas pelas laterais, para também não deixar os laterais tão distantes dos zagueiros, para não abrir espaço por ali. Então com 3 zagueiros preencheu bem a sua última linha de defesa e colocou um volante mais marcador na frente dessa linha de defesa, que foi o Bernal. Deixou o Hércules no banco, o Bernal foi titular, e formando ali um meio com o Nonato e com o Martinelli. Martinelli jogou muita bola também, eu acho que é um cara que merece destaque. Até quando ele sai do jogo, o Fluminense tem mais dificuldade para segurar a bola. O Fluminense ali, ele começa a tomar uma pressão forte da Inter quando sai do jogo também, mudanças, né? O Renato fez alterações. O Fluminense não tem um elenco assim, com tantas opções do mesmo nível que os titulares, então teve uma queda quando o Renato teve que alterar, e tem que alterar mesmo, porque a parte física você não aguenta o tempo inteiro, então ele teve que mudar. Mas o Fluminense foi segurando o resultado. Quando tomou pressão, o Fábio apareceu muito bem. Fábio, com 44 anos, pegando muito, contou com a sorte em alguns lances, 2 bolas na trave, que faz parte do jogo. Isso tá totalmente no jogo. O Fluminense também teve uma oportunidade muito boa com o Samuel Xavier, poderia ter feito 2-0 ali. Então uma vitória indiscutível do Fluminense, uma vitória muito marcante do time do Fluminense. Provavelmente vai pegar o Manchester City, que é um time fortíssimo, mas o Fluminense mais que cumpriu sua parte. Até antes do jogo eu dizia, chegou nas oitavas, acho que já tinha uma missão cumprida ali. Não teria nenhuma vergonha cair para a Inter de Milão, ok, e passou. Então o Fluminense, ele tem uma vitória muito relevante nesse campeonato. Se for mesmo o Manchester City, deve ser. Hoje à noite tem o jogo com o Al Hilal, vai tentar fazer o possível. Aconteceu esse confronto recentemente, o City venceu muito bem por 4-0. O que eu tomei a decisão foi após a partida da Inter mesmo, que eu assisti lá no hotel. Eu tomei a decisão de armar esse esquema. Aí no dia seguinte conversei com o grupo, comecei a treiná-los em todos os sentidos. Conversei bastante com os líderes do grupo, eles compraram essa ideia. E nós treinamos bastante a parte tática, bola parada, mudei o sistema também, porque no momento que eu estava vendo o jogo da Inter, eu vi um time muito alto, não só os zagueiros, mas uma equipe forte, alta, com poderio muito, muito grande na bola aérea, tanto defensivamente como ofensivamente. Então eu sabia que eu tinha que mudar o esquema, espelhar o time e levantar a altura do meu time, para que a gente pudesse competir com eles. Porque hoje em dia, muitas vezes, uma partida de futebol ela é decidida numa bola parada. Então, nós não poderíamos dar digamos assim, essa vantagem para o nosso adversário, e ao mesmo tempo nós teríamos a bola parada a nosso favor. Então, nós temos áreas que batem bem na bola, o próprio René, e nós temos jogadores altos dentro da área do adversário para perturbar e tentar fazer o gol de cabeça. Então, os jogadores, como eu falei, assimilaram direito o esquema de jogo. Apesar do pouco tempo, eles foram inteligentes, soubemos sofrer. Tenho que agradecer também ao nosso torcedor, que é aqui presente, muita gente sabe que está até com problemas financeiros, mas está aqui incentivando a gente. Agradecer ao nosso torcedor que está no Brasil também, as mensagens. Eu tenho certeza que o que a gente pode fazer por eles, a gente tem feito dentro do campo, dando alegrias para eles, com vitórias, com passagens para a próxima fase. Então nosso torcedor também é merecedor disso. Dar os parabéns mais uma vez ao grupo todo que está aqui, do presidente ao roupeiro. Inclusive o nosso presidente é um cara que atua quase que diariamente com a gente. É importante a presença dele, é importante as colocações que ele faz para o grupo. Então o nosso grupo está muito fechado em todos os sentidos. Então, é por isso que a gente vem chegando, porque dentro de campo está tendo a entrega de todo mundo, independente do esquema, independente do adversário. Rapaz, que atropelo! Mas eu entendo perfeitamente os comentaristas, os narradores, as pessoas que fazem
a Copa Mundial, a Copa do Mundo da FIFA, eu compreendo vocês todos, fiquem bravos comigo. Pô, mas olha, o Flamengo sai de cabeça erguida. Que sai de cabeça erguida, truta? Pô, saiu nas oitavas. Que sai de cabeça erguida? Cabeça erguida é o Leão que tá aqui. Esse sai de cabeça erguida. 4-2 era pra ser 6. Se tivesse feito os outros 2 gols. Olha, mas fez uma primeira fase maravilhosa. Pô, a primeira fase é uma teta. É uma teta. Que por sinal o último campeão do mundo é o Corinthians, que ganhou do Chelsea. E o Flamengo sai. Que saiu de cabeça erguida, que foi legal. Que foi um massacre. Foi um massacre. Um massacre do Bayern, meu irmão. Um massacre. E volta pro Rio de Janeiro, vai disputar o Campeonato Brasileiro e tá tudo certo. E o Bayern, do Harry Kane, mostra o grande que esse cara é um jogadorzaço. Um jogadorzaço. Vamos ver agora o Bayern dando sequência aí, vai pegar o Paris Saint-Germain. Daí vai sair um dos finalistas para ganhar o título. Essa é a grande verdade. Abraço para vocês aí, o Flamengo. Valeu, hein? Volta pro Rio de Janeiro, lá pra Gávea, que tá tudo certo. Valeu? Eu tomei a decisão, foi após a partida. Sem dúvida alguma é uma das... Não, tu teve o Luiz Soares, né? Melhor jogador do Brasil naquela temporada, né? Era um time tão fraco, não. O Luiz Soares carregou nas costas. O Renato sempre é isso. Começa o trabalho dele, tem um impacto, depois quando exige um repertório. Que foda! Não, o Mauro César, cara, ele é muito rancoroso. É um cara que realmente é difícil até descrever assim a palavra que você usar para ele. Eu não sei se isso é apenas clubismo, acho que está acima até do clubismo. Ele não consegue criar uma empatia com as pessoas, com os times de futebol. Ele está sempre atacando o Abel Ferreira, atacando o Luxemburgo, atacando o Renato Gaúcho, atacando o Felipe, ataca todo mundo. Para ele só tem um técnico que não é atacado, Jorge Jesus. Esse aí é Deus na Terra. Não tem críticas para Jorge Jesus. Você nunca vê ele falar mal, atacar o Jorge Jesus. Agora, o Filipão é o Cuca-Bol, o Luxemburgo está ultrapassado, o Abel Ferreira é o reativo. Toda hora tem uma adjetivação para todos os treinadores brasileiros e até alguns que são de fora que vêm para cá quando não é para o Flamengo, especialmente, né? Às vezes até algum que vem para o Flamengo também. Ele pode eventualmente atacar aí. Mas você vê o Felipe Luiz, jogou e tal, tomou 4. E você não vê ninguém falando que o Felipe Luiz acabou como treinador, que é o fim da linha para ele, nada do tipo, né? Eu vi o Sormani comentando esses dias aí, eu tenho visto aí alguma das lives da Placar, e o Sormani tá de parabéns, deu aula, é isso mesmo aí, Sormani. O pessoal, inclusive o goleiro do Real Madrid lá, o Courtois, falou que esses tuiteiros de merda, e o Sormani ficou bastante em cima disso aí, comentando em cima disso aí, que falam que os times europeus estão muito acima, que o futebol do resto do mundo não joga nada, que está muito abaixo. Aí o Courtois falou que são os tuiteiros de merda, que não dá para acreditar nesses tuiteiros de merda aí que falam essas coisas. E no Brasil tem os jornalistas de merda, né, que repetem esses tuiteiros ou criam das suas próprias cabeças essas teorias malucas aí de que o futebol europeu é tipo nota 10 e o brasileiro é nota 4. Quando enfrentava, tá uma sacode sempre. O que não é verdade. Você tem ali, como o Sormani fala, e eu concordo com ele, 4 times ali hoje, já foi maior esse número, tá? Anos atrás aí, 2018, 20, era 6 ou 7, agora são 4. Apesar da Inter ter chegado na final, inclusive o PSG se credencia a estar nesse bolo aí, mas não por ganhar Champions, mas por estar tentando ganhar há um tempo, desde 2020, quando chegou na final também. E o Renato Gaúcho deu aula nesse corte que você viu aí, né? E o Neto nem é preciso falar, né? Tá de parabéns por esse comentário que ele fez aí também, né? Tipo, os caras comemorando tomar uma goleada de 4. Absurdo, né? Comemorando. Agora, quando o Palmeiras perde a final na prorrogação, faltando 3 minutos no pênalti, protocolo de VAR, e a gente tem orgulho do esforço que o time fez para conquistar a vitória, acabou não conseguindo, por um protocolo de VAR, faltando 3 minutos para acabar a prorrogação, aí a gente tá, como é que fala? É o troféu de igual para igual, banalizou o de igual para igual, foi amassado pelo Chelsea, a conversa fiada que foi de igual para igual que não foi, é isso que o Mauro César falava na época. É isso que ele falava, 2-1, perdemos de 2-1 na prorrogação, faltando 3 minutos no pênalti de protocolo de VAR. O VAR olhou no protocolo, leu lá, se caso de bater na mão aqui em direção ao gol, tem que marcar pênalti. E mostrou pro árbitro de campo, ó, tá no protocolo aqui, aí ele, pênalti, não tem o que fazer. Agora, falando em pênalti, né, os brasileiros, jornalistas brasileiros, quando der um pênalti, às vezes o cara fala, penalidade máxima, não existe isso de penalidade máxima. A palavra pênalti, se você for traduzir para português, ela significa exatamente penalidade. Então não existe penalidade máxima. O pênalti é a penalidade. Não tem uma penalidade máxima ou inferior. Só tem a penalidade, que é o pênalti.
Os outros não são penalidades, certo? Então, eu vou falar para você. Chato César, tá difícil, viu? Tá difícil. Aí o time dele toma de 4 e eles ficam todos cantando o hino do Flamengo lá, não sei o quê. Eu vou olhar os memes que foram bons demais. Deixa a sua opinião aí, o que você acha, hein? A Inter de Milão tomou 2 do Fluminense. O Fluminense classificou para as quartas, mas não tá bom pro Mauro César, né? Olha só, ele não precisou de repertório, então, né? Porque eles vão, quando precisar de repertório, não tem. Porra, jogou contra um time europeu que foi vice-campeão da Champions. Ele encontrou um repertório na limitação do técnico do time dele, que você mesmo, Mauro César, coloca como quarta força desses brasileiros que estão aí. E se for pegar de todos os times que estão aí, alguns até já foram eliminados, candidatos. Os 4 times, né? Que eu ia falando aqui dos europeus que são picas. Manchester City, que já rodou. Real Madrid, que ficou por pouco também. O PSG e o Bayern de Munique. Esses 4 times são muito fortes. O jogo deles é muito dominante. E o Real Madrid talvez seja o menos dominante deles, né? Se você for olhar. Os outros são muito dominantes. O PSG é muito dominante hoje. O Bayern, pelo amor de Deus, o Flamengo sentiu na pele aí, né? Tirou onda, mas viu como é que é, né? O Manchester City também é dominante pra caramba. Só que não teve uma noite feliz contra o Al-Ahly, que teve. Al-Ahly não, Al-Hilal. E a Inter de Milão não é esse time dominante. Não é isso totalmente dominante, não. E ainda mais que trocou o técnico, que inclusive o Simone Inzaghi foi lá pro Al-Hilal e classificou o Al-Hilal para as quartas. A Inter, com o seu novo treinador, não conseguiu. Perdeu pro Fluminense por 2-0. E pode ser que tenha final até brasileira. Né? Final brasileira não, final com o brasileiro, caso a semifinal seja brasileira, entre Palmeiras e Fluminense. Para isso, basta que o Palmeiras vença o Chelsea, o Fluminense vença o Al-Hilal. Deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário aí. Manda aí a sua mensagem para o Mauro César Pereira, digo, chato M, besteira, avante palestra.